falar do Ano Novo, que é o primeiro dos nossos três temas. O Ano Novo já iniciou com abalo nas lojas americanas, empresa de capital aberto, com todos os órgãos preconizados tanto pelos legisladores e órgãos fiscalizadores, quanto pelos defensores das boas práticas de governança. Ou seja, em termos de governança, a estrutura, em tese, estava boa. Mas aconteceu o que aconteceu. E a pergunta é, o que faltou? Pergunto isso até para nós, como executivos e conselheiros, para que possamos fazer diferente. Eu começo por você, Sérgio, então. Eu sempre costumo dizer que a governança é instalada num CNPJ, mas é gerida e tocada por CPF, pessoas. Foi essa a diferença? Foram as pessoas ou a estrutura que estava equivocada e pode ser aperfeiçoada? Por favor, Sérgio, depois do Paulo Sardinha. Bom, Ercolim, eu acho interessante e acho que qualquer organização, qualquer associação que trate de assunto de governança não poderia deixar de falar desse triste caso das lojas americanas, né? A gente está vendo aí não só o problema nas lojas americanas propriamente dito, como ele está repercutindo em outras empresas, né? Então, eu acho que é importante que aqueles que se dedicam aí à governança, aos conselhos de administração, aos conselhos fiscais, aos conselhos consultivos, né, realmente tenham um olhar sobre este evento e busquem aí lições para evitar novos fatos como é que a gente está presenciando neste momento. Eu ainda não tenho, de uma forma muito clara e definitiva, informações sobre os reais motivos da falha encontrada que levou a essa diferença aí da ordem de 40 bilhões de reais, né? Um valor bastante expressivo e que está causando tanto estrago numa empresa como Lojas Americanas. Tudo indica que se trata de uma prática de lançamento contábil, que não é a minha praia, mas que a gente tem observado pelos comentários e pelas matérias, que são muitas, que têm sido veiculadas na mídia, né, de que essa prática de lançamento contábil, né, que transfere ou que não deixa de forma transparente os custos financeiros envolvidos nos débitos com fornecedores. E o que tudo indica é que esse tipo de prática de lançamento contábil não é um fato exclusivo das lojas americanas, que outras empresas, possivelmente, que trabalham aí com risco sacado, também utilizem esse artifício para fazer os seus lançamentos contábeis e aparecer aí com resultados melhores do que efetivamente eles são. Sob o ponto de vista, né, eu acho que esse que é o ponto crítico para o nosso debate aqui, sob o ponto de vista do Conselho de Administração, por tudo que eu li até hoje, eu acredito que seja difícil identificação por parte do Conselho de falhas desse tipo, considerando que elas vinham sendo realizadas há muito tempo e que, nos poucas horas em que o Conselho se debruça sobre as informações contábeis e nas reuniões e debates aí com a gestão, né, identifique que esse tipo de prática esteja ocorrendo. Na minha avaliação, a lição que fica é de que a gente tem que reforçar e dar maior importância, né, para uma aproximação entre o Conselho de Administração e a gestão executiva, buscando a transparência e a discussão detalhada de procedimentos que são estabelecidos pela empresa, né? Casos que possam gerar dúvidas ou que ofereçam algum risco devem ser amplamente e de uma forma bastante transparente debatidos para se mitigar os riscos. Em resumo, o que eu, até o momento, né, a lição que eu enxergo para o Conselho de Administração é buscar realmente essa aproximação com a gestão, né, e estimular a transparência e um debate franco para que esse tipo de falha seja mitigado.
Perfeito. Vamos lá, Paulo. Você, como especialista em pessoas, o que você tem a acrescentar? Qual a importância do fator pessoas contribuiu para esse problema? Ou foi simplesmente sistêmico? Bom, vamos lá. Especificamente sobre Americanas, como o Sérgio falou, talvez tudo que nós conhecemos até agora seja apenas uma parcela do que viremos a conhecer. Então, talvez a gente fique mais confortável se a gente não falar da Americanas em si, mas falar de mais uma surpresa, né? Agora uma surpresa nacional, onde um grande player, né, dentro do segmento da indústria, do comércio, etc. e tal, aparece de uma forma totalmente diferente do que nós conhecíamos até então, né? Primeiro aspecto, o Sérgio levantou muito bem, né? Do ponto de vista de conselho, eu diria que a atenção que nós temos hoje talvez não tenha se mostrado suficiente nesse caso, e aí é para nós ficarmos atentos em relação aos nossos ambientes, sobre as normas e regulamentações, sejam elas de uma maneira geral, ou sejam normas e regulamentações que atingem um segmento específico, né? Nós falamos de alguns segmentos, como, por exemplo, segmento aeronáutico, segmento hospitalar, segmento farmacêutico, além das novas regulamentações comuns à governança de qualquer empresa, a gente ainda tem um ambiente muito mais regulamentado por questões específicas. Então, a atenção tem que ser maior ainda do que já é dado. E eu diria que, em paralelo a isso, uma preparação para mitigar, né? Nós todos não queremos que algo como esse episódio aconteça, mas na medida em que acontece, é função do Conselho, sim, tentar uma mitigação e o objetivo até é salvar o que nós podemos salvar dessa organização. É como você falou, do ponto de vista de gestão, uma crise que se abateu, né, mais especificamente sobre recursos humanos, mas onde é que estava a área de RH durante tudo isso? Porque, embora muita gente pudesse não saber do que estava acontecendo, isso não estava passando despercebido a todo mundo. Então, de certa maneira, isso tinha que ser, naturalmente, o conhecimento de alguém, né? E aí pensamos um pouquinho sobre a importância do que é uma cultura empresarial, o conjunto de valores que ela tem, aonde que a produtividade, né, traz indicadores que a gente pode até resolver questões imediatas, mas abalam a estrutura da perenidade da organização. E, principalmente, falar em estilo de liderança. Quando falo estilo de liderança, é liderança no plural, porque o que a gente sabe até agora é que esse episódio ele reflete anos e anos que passou por diferentes lideranças. Então, desafiar os modelos de liderança, desafiar a questão da segurança ética, né, no trato dessas questões é muito importante. Mas eu voltaria a comentar que, do ponto de vista de conselho, acho que ficam essas duas lições. Uma maior atenção à questão das novas regulamentações para saber se elas estão realmente seguidas, por mais que seja difícil, é preciso aumentar ainda, afinar uma sintonia mais forte ainda no nosso radar, e trazer o conselho para o papel de atuar tentando mitigar, né, os riscos que aconteceram, recolocar as organizações no bom caminho, para que a gente não tenha apenas destroços no final desses acontecimentos.